Abraço, top. Pronto. Vamos lá, para começar a noite hoje, qual é o assunto, cara, hoje? Hoje nós vamos comentar sobre algo que está em decorrência, né? Que está ainda em ocorrência aí, né? Pelo mundo, né? Nós tivemos aí hoje, né? Um acontecimento, né? Que ainda, na verdade, é um acontecimento, não, está acontecendo, né? Exatamente, um acontecimento que já passou, né? Está acontecendo aí algo muito importante no cenário, né, mundial, né? Então, nós queremos falar sobre Israel, né? Israel e Irã, né? Israel aí contra-atacou lá, Israel bombardeou lá, né? Ontem, Né? O Irã nessa noite, né? A noite de essa madrugada, né? de sexta pra De sábado. sexta, de quinta pra sexta. Hoje é hoje é Desculpa, sexta. pessoal, eu tô sexta-feira, Ah. 13, complicado, tá vendo aí? É isso aí, quinta pra sexta, foi não, dia 12 aí. Exatamente, Dia de 12. quinta pra sexta. Hoje é dia 13 do 6. Isso aí. Eu queria fazer menção aqui, né? Se a pastora tá assistindo lá, né? A minha pequenininha Elisa tá fazendo 9 anos hoje, hein? Parabéns, Elisa. Parabéns, Deus abençoe. Elisa, Deus te abençoe. Aí, ó. Então, nós temos, né, vários assuntos que giram em torno de Israel, né, Felipe? Né, Maicon? Isso aí. Com relação ao bombardeio de hoje, né? De ontem, de hoje, ainda está em guerra, né? Ainda tem bombardeio por lá, Irã, né? Também contra-atacou, né? Então, agora, né? Então, assim, nós temos muitas coisas, né? Para falar com relação, né? Essa briga toda aí, essa guerra toda aí, principalmente fatos bíblicos, né? A Bíblia, se você olhar, né? Ela cita vários exemplos, né? De ataques, né, a Israel, né? A Bíblia por ser um povo, Israel por ser um povo escolhido, né? Quem conhece a Bíblia sabe do que eu tô falando, né? Você vai ver lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, né? A promessa de Deus de Abraão, né? Para abençoar, né? Quem te abençoar, também te abençoarei, né? Zacarias, lá em Zacarias capítulo 2, versículo 8, você vai ver também que aquele que tocar em vocês toca também na menina dos olhos de Deus, né? Entre outras coisas. Então, assim, a guerra no Oriente ali, a guerra em Israel, ela sempre foi profetizada na Bíblia, né? Mas o fato é, nós podemos falar sobre isso depois, melhor sobre as questões bíblicas, né? Sobre a guerra em Israel, mas o fato é que aconteceu, né? Cara, e o seguinte, o que isso liga um alerta pra gente, né? Israel contra-atacou o Irã em decorrente daquele ataque do ano passado. Sim, Né? sim, Foi sim, uma sim. resposta do ano passado. Só que aí o Irã agora já tá falando que se eles, vamos falar grosso modo, que o buraco é mais embaixo, né? Que o negócio vai ficar feio, então já tá decretado estado de guerra, né? O que preocupa toda eu acho que a comunidade internacional são os países europeus ali, né? Falando disso, falando em Rússia, né? Nós falamos em Rússia. Por quê? Porque a Rússia é aliada desse pessoal. Então, assim, e a Rússia já entrou no negócio. Entendeu? A Rússia já entrou no negócio já. Isso aí preocupa todo mundo, né? O nível, por quê? Se a Rússia entra no negócio e não deixa Israel e Irã resolver, né, a bagunça deles, o que acontece? Se a Rússia entra, isso automaticamente faz quem entrar na bagunça, Maico? Os Estados Unidos. Exatamente. Os Estados Unidos da América. E aí nós estamos falando que a gente já está vivendo isso entre a Rússia, aliada da China, contra os Estados Unidos. Que eles estão fazendo de tudo para quê? Para os Estados Unidos ir lá e cutucar o negócio, para ver o que acontece. Você vê que, tipo assim, muitas das vezes a pessoa fica ali cutucando, não tem aquele velho ditado, não cutuca a onça com vara curta? Parece que lá atrás eles estão fazendo isso. Estão cutucando para ver até onde os Estados Unidos vai, porque parece que eles estão querendo guerra, né? O que tudo indica é que eles estão querendo guerra. Mas qual é o nível dessa guerra? Aí entra no medo, que nós estamos falando de potências nucleares. Né? Nós estamos falando de potências nucleares. Exatamente. Esse é o grande medo. Né? Eu acho que assim, de todo mundo que a gente vive hoje no mundo globalizado, né? Século XXI, a gente tem medo disso hoje. Né? De uma guerra nuclear. E assim, eu acho que eu queria trazer daqui a pouco também esse tópico. De o que pode acontecer com todo o mundo em decorrência de uma guerra mundial nuclear. Você tá doido. Por quê? É do lado de lá? É do lado de lá. Mas isso economicamente, estruturalmente e clima afeta todos os continentes. Vai lá, Maico. Com certeza. Rapaz, mas aqui, eu só queria saber, essa guerra, cara, que tá acontecendo aí em Israel,
Tem alguma coisa a ver com aquela que aconteceu lá com o Hamas, essas coisas e tal? Ou não? O Irã foi, né? Porque o que aconteceu? Teve um ataque de Israel que matou um pessoal do Hezbollah, né? Que o Hezbollah é ligado ao Irã, né? O Hezbollah é ligado ao Irã. E o Irã tomou parte como assim, mexeu com o nosso pessoal, matou o nosso pessoal. Então foi que em 2024 o Irã fez um ataque a Israel e falou: você não nos contra-ataque, isso aí é só uma resposta porque você matou os nossos. Só que ontem, né? Hoje, essa madrugada, Israel provou que não é assim que funciona. Sim, mas eu acho que também pode ser. É o meu ponto de vista, em relação também a mais ponto religioso. Religioso, político. Eu acho que engloba muitas coisas. O Estado Islâmico, né, cara? Isso Assim, aí. eles não. A verdade é que eles não aceitam as outras coisas, né? Aí a gente entra. Você falou de política, Michael. Aí entra no seguinte, que é o que a gente vê hoje, né? Que a verdade é que quem realmente parece que não quer conviver, desculpa a todo mundo, mas quem não quer conviver com as outras ideias, com as outras pessoas, é um público do atual governo. Sim. Não vou falar lado aqui, né? Porque o público aí é todo mundo, mas assim, vamos lá. É o pessoal do atual governo, né? Que é o nosso presidente. Nosso por quê? Porque é o presidente de todo o país. Sim. Então a gente está debaixo, né, da soberania dele. Então é o nosso presidente atual. E o que acontece? Quem é aliado desse governo, né, as pessoas aliadas, os partidos aliados, você vê em todas as discussões, em todos os debates, né, os embates, que o quê? Parece que é eles que não querem conviver com as pessoas. Eles só é aceitável aquilo que eu acredito. A intolerância religiosa, né, a intolerância de ideologias, né? Então, assim, eles querem impor o que eles acreditam. Né? E a gente sabe que a gente não vive num mundo assim. Né? Não é porque você é daquele jeito, você pratica aquelas coisas, que todo mundo tem que pensar e fazer igual a você. Então, Exato. acho que tudo parte desse ponto. Isso aí. Exatamente. Mas ainda o que agravou essa situação toda, foi a questão realmente do armamento nuclear, né? Isso tudo começou, né? Isso tudo veio de um conflito de algumas semanas, de alguns meses, né? Que o Irã aí, né, tava construindo, né? Tava com poder de fogo aí, possivelmente, né, de arma nuclear. Então isso tudo começou, o conflito atual, para você entender, pessoal, tá aí, o conflito atual, ele começou o seguinte, ele é resultado de uma escala, né, como o Felipe falou, desde o ano passado, né, de uma escala de conflitos que vem crescendo, né, a tensão vai aumentando, né, gradualmente, e ao longo dos últimos meses, e explodiu essa questão aí, explodiu essa guerra toda aí. Os principais motivos, né, dessa tensão toda, dessa guerra toda, desse combate todo aí, é um dos pontos que você trouxe sobre a questão de arma nuclear. Gente, vocês não estão entendendo quão perigoso é um negócio desse. É bravo. Entendeu? Então, assim, na última semana, o Irã, ele acelerou o enriquecimento de urânio, né? E chegando aos níveis aí de 90%, acima de 90% aí. Então, assim, as agências, né? As agências ficaram já de olho nisso, porque o pessoal já é meio pancada das ideias. Claro, Uma arma nuclear. aí foi isso que aconteceu. E o que Israel fez? Israel foi lá e atacou isso aí, pessoal. O pessoal que desenvolve isso. Foi essas pessoas que morreram. As pessoas de frente em relação a isso aí. Os caras já fazem uma arruaça de AK-47 na mão com arma nuclear, então estão lascados. Não tem como. Rapaz, mas se a gente for ver, você falando de Bíblia, né? E Ezequiel também, 38, 39, fala, né? Fala de uma grande batalha que ocorrerá em Israel nos últimos dias, que envolverá o povo de Magog, liderado por um rei Magog, chamado Gog. Gog e Magog. E esse Gog e Magog, rapaz, você é bravo, né? Ezequiel descreveu que essa guerra seria travada nos montes de Israel, contra os filhos de Israel reunidos nessa guerra. Uhum. Então, assim, a Israel, ele sempre teve, biblicamente falando, Israel ele sempre teve em meio aos conflitos, né? Porque sempre teve ali em meio aos conflitos. E aí, o que acontece? Do outro lado também nós temos também as bênçãos, as promessas de Deus, né, sobre Israel. Então, ao longo da Bíblia você vai ver várias passagens que relatam as invasões de Israel, né?
de cercos de guerras futuras, né? Especialmente sobre a volta de Cristo Jesus, né? Como o texto de Ezequiel que você citou aí, né? 38, 39, falando Sim. sobre a guerra de Gog e Magog. Lá em Salmo 33 também você vai ver, né? Que descreve a aliança das nações vizinhas, né? Tentando aí destruir Israel, né? Tentando destruir Israel. Iriam cercar Israel, né? Um exército, assim, de milhões. Exatamente. Né? E Zacarias, né? Zacarias também fala que eis que Jerusalém é um cálice a tontear para todos os povos ao redor, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Então, assim, tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Então, assim, a Bíblia ela já vem trazendo Israel já num conflito, né, muito antigo, né? Você vai ver, e você vê isso, você lê, você vai ver relatos bíblicos de Israel sendo invadido, de Israel, né, sendo tentado, levar como cativos, né? E você vai ver várias passagens. E aí, hoje também, não está diferente. Então, assim, esse conflito estourou, como falou, né? Desde o ano passado, né? A questão toda. E aí descobriu essa questão da potência, né? Iraniana, né? Tem alguém falando de mim, mano. Meu orelha tá queimando. Não sou eu, não. Nossa, Nem Deus. eu. Então descobriram, assim, né? Essa potência toda, né, do Tá Irã. vermelha a sua orelha. Tá, então. Nossa, Tá vida, tá queimando. esquisito. Tá queimando. Tá alguém falando de mim. Eu também acho. Vai, continua. Aí, então, descobriram esse potencial todo, né, Felipe? De arma nuclear, né? E os homens já fazem uma arruaça com AK-47 na mão. Se tiver arma nuclear ainda, estão perdidos. Cara, é porque é o seguinte, a ideologia deles é que em nome de Deus eles podem fazer qualquer coisa, né? Isso não é o que a gente acredita, né? Não é o que a gente prega. A gente fala aqui de salvação, libertação, amor, cura, né? É isso o que a gente acredita. Agora é o seguinte, o pessoal lá, eles ou você tá comigo ou você tá contra mim, né, cara? Então, assim, é uma preocupação hoje. E o que a gente vê é o seguinte, o Irã, cara, ele é aliado da Rússia, aliado da China, esses países comunistas e tudinho, entendeu? Exatamente. Tem uma galera do lado de cá também aí, alguns comunistas. Então, o que acontece hoje? O que acontece é essa preocupação, porque há muitos anos, né, e todo mundo sabe, a maior potência mundial é os Estados Unidos da América, né? É o país soberano. E assim, cara, a China hoje é um país monstruosamente relacionado a lado financeiro, de exportação, tecnologia. Então, assim, a China é muito forte. Sim. Aí você tem a Rússia, que é muito forte, assim, em questão ibérica, né? Então, assim, tem um poder de fogo muito imponente, né? Aí você tem também um cara que a gente nem tocou nele ainda, a gente nem falou, Coreia do Norte. Que a Coreia do Norte também é aliada desses caras. Então, olha só, gente, a gente tá falando de Rússia, a gente tá falando de China, a gente tá falando de Coreia do Norte, a gente tá falando do Irã, agora que essa turma é toda aliada. Entendeu? São potências que todo mundo viu aí, o imperador lá, né, o ditador da Coreia do Norte, como é que ele mostra o poder de fogo dele. Então, assim, cara, o que esses pessoal podem fazer? Né? É igual aquela piadinha, né, da internet. Amigo ou inimigo? Amigo ou inimigo? Vai ficar assim o negócio. Nesse momento agora, assim, não sei se vocês viram, o Brasil, referente condenou o ataque. Referente ao seu presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gosto né? desse nome dele, é legal. O que acontece? Ele é a favor aí do pessoal do Irã, do Hamas, né? Então, o que acontece? Não sei se vocês viram, lá em Brasília fechou a embaixada de Israel. A embaixada israelense em Brasília foi fechada. Cara, então, assim, a diplomacia entre Brasil e Israel fechou. Então, assim, eu acho que vamos botar uma mãozinha na consciência, vocês que estão nos assistindo, os cristãos, né? E vamos interceder por Israel. Porque a palavra já diz. A palavra diz para nós fazermos isso, tá? Agora eu tô pegando um pouco de lado religioso aqui. Vamos interceder por Israel. Você tá entendendo, Michael? Porque é o seguinte, cara... mas vocês estão falando aí hoje de um assunto que é lá do lado de lá do mundo. Cara, mas daqui a pouco nós vamos chegar na parte nuclear, tá? E a parte nuclear, vocês não têm ideia. Gente, faz favor agora. Dá uma pesquisada no chat GPT. Pergunta pra ele o que acontece se tiver uma guerra nuclear. Acabou o mundo. Cara, assim... Se a gente hoje já passa necessidades em algumas situações, se a gente hoje já tem necessidades em questão de alimento, em questão financeira, vocês não estão entendendo, Maico. Não estão entendendo.
Entendeu? E aí, por que eu falei dos Estados Unidos da América? Cara, esse pessoal vai fazer de tudo pra atacar a América. A América do Norte é aqui do lado, irmão. A América do Norte é aqui do lado, é o nosso vizinho. Nós somos a América do Sul. A guerra é lá do lado de lá. Mas se eles se voltarem contra a América do Norte, meu irmão, vai resvalar aqui. Aí vai ser pior um pouquinho o negócio. Você tá entendendo? Então eu acredito que quem é cristão de verdade, né? Vamos dar uma falada com o Pai, né? Vamos orar, vamos ter cuidado, né? Vamos zelar, né? Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar ao princípio da coisa, da adoração, da verdadeira intercessão a Deus, né? Você aí que hoje em dia faz jejum de água, jejum de café, jejum de refrigerante. Desculpa, tá, gente? Me perdoa aí, pastor. Me perdoe agora. Jejum de carne. Entendeu? Toma vergonha na sua cara. Jejum não é isso, não. Você toma vergonha na sua cara, tá? Jejum é você realmente deixar de comer e você deixar de beber, irmão. Tá? Na Bíblia não tem esse negócio, não. Porque é essa que é a situação que nós estamos tendo hoje nesse país, tá? O que tá acontecendo? As igrejas... Agora eu vou falar, cara. Desculpa aí, agora eu vou falar. O que as igrejas estão fazendo? As igrejas estão aliviando demais para poder ter os seguidores, para poder ter a membresia. O que tá fazendo? Tá aliviando, meu irmão. Tá aliviando o negócio. Tá facilitando o negócio. Rapaz, não tem que facilitar nada, não. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo na Bíblia, não, irmão. Não tem meio termo, não. Não existe essas coisas, não. Ou você é de verdade ou você não é. É por isso que essas coisas estão acontecendo no mundo aí. E vai ficar pior. Você vai ter que escolher um lado de verdade. E aí nós vamos ver quem vai ser vocês. Vocês que ficam aí se maquiando, se escondendo. Vamos ver quem são vocês de verdade. Quando o negócio apertar aí. Mas apertar por quê? Porque dá falta de vergonha na cara. É isso. Olha o desabafo do homem. É isso. Mas aí você citou, Felipe, uns parceiros, né? Que são, né, do Irã. Aí você citou o Irã, você citou Rússia, você citou Coreia do Norte. Falei demais, né? Você citou Irã, Rússia, Coreia do Norte e mais quem? Você falou que são os parceiros, são os aliados? Coreia do Norte, Rússia, China. Irã, China. E Olha tem mais só. gente do Oriente Médio, que eu não sei falar o nome de todo mundo ali, né? E tem a questão, né, dos radicais do Oriente Médio ali também, né? Esse pessoal aí. Né? Tem a questão dos radicais do Oriente Médio. E o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 16 ao versículo 18? Que viriam contra Israel um exército de 200 milhões de homens. Juntando esse povo todo aí, quanto que dá? É muita gente. Agora dá, com porque certeza, a China, com vocês certeza. estão ligados, né? Com certeza, que viria pelo Rio Eufrates. Então, assim, cara, Bíblia é muito clara, né? Mas voltando aqui para o conflito, o fato é que se você der um Google aí agora, você vê aí agora no Instagram, às vezes até, você vê aí agora, você vai ver que tá pegando fogo. Sim. Tá pegando fogo, né? Foi bombardeado lá no Irã. Irã contra-atacou, né? Inclusive um dos mísseis do Irã caiu em Tel Aviv, né? Foi. Caiu em Tel Aviv, né? Então assim, Jerusalém também. então assim, o negócio tá feio, né? Então, e tudo começou, né? Como eu falei, nesse conflito aí após a descoberta da potência, né, nuclear aí de arma nuclear aí, né, do Irã. Não é isso, Felipe? Isso aí. Tudo começou a partir dali, né? Uhum. Então, assim, precisamos ficar, né, atentos, né, a essas coisas, porque, gente, uma guerra nuclear, cara, uma guerra nuclear não é brincadeira, não. Cara, a gente tá Não é falando aí, brincadeira, o que não. vai acontecer? Crise econômica, Começa por aí, assim, né? alta do preço do petróleo, por exemplo. Se essa guerra agora se alastrar no Oriente Médio, nós estamos falando da alta do combustível, tá, pessoal? Gasolina. Já tá? disparou o petróleo hoje. Você tá entendendo? Hoje. Então, assim, esse que é o negócio. A alta Oriente Médio é onde manda, né, no petróleo no mundo hoje. Então é o seguinte, o preço vai disparar.
Então já vai começar um negócio por aí. Então, assim, vai ter uma crise muito grande global aí em relação à economia. Você tá entendendo? A inflação, a recessão, haverá, assim, cara, coisas assim que a gente não tá esperando. Se a gente pensava assim, se lá na pandemia a gente foi complicado, essa guerra aí não vai ser brincadeira. Não vai ser brincadeira. A gente tá falando também de segurança alimentar, entendeu? Porque é o seguinte, a gente vai depender de fertilizantes, né? A gente Sim. já teve isso aí agora com a guerra A Rússia lá. da Rússia com a Ucrânia, já é difícil você trazer os fertilizantes. Como é que nós vamos fazer agora? Porque, meu irmão, quem tá em guerra não vai. Eles não vão se preocupar em vender nada. Eles estão em guerra. Tá entendendo? Não vão globalizar nada. Eles vão retrair tudo lá que eles têm pra eles. Você tá entendendo? Então o que acontece? Não vai ficar brincadeira. Então a gente tá falando de uma crise econômica, a gente tá falando de uma crise de segurança alimentar. Aí você tem o risco da militarização regional. Você tá entendendo? O aumento dos gastos dos militares dos países da América do Sul agora, que podem se sentir pressionados em fortalecer os seus exércitos. Você tá entendendo? Porque todo mundo vai querer fazer isso agora. Até aqui na América do Sul. Vai todo mundo querer fortalecer exército. E aí você vai tirar dinheiro de onde, irmão? Educação, saúde, entendeu? É isso aí, pessoal. Nós estamos falando disso, né? Dos benefícios. Rapaz, é um negócio assustador que pode vir por aí. É um negócio muito assustador que pode vir por aí, entendeu? Então, e o exército brasileiro tá sucateado já, né? Porque Os coronel estão todos de CPI, pô. estão cortando verba de tudo, já não tem nem pra combustível mais, tá? Não, os caras estão lá na Tem- CPI, pô. Não tem pra combustível mais. Né? O fato é que Israel executou, né, o ataque aéreo coordenado aí por cerca de 200 aeronaves, né, atingindo aproximadamente aí 100 alvos no Irã, né, incluindo as instalações nucleares, né, já vi isso aí, incluindo as instalações nucleares, né, resultando aí na morte do general, né, resultando na morte do general do alto escalão, né, de ciências nucleares. Mataram, né, o cientista nuclear do Foi. Irã. E algum pessoal ali do alto escalão do exército também, né? Exatamente. E foi também realizada uma operação diretamente ali, né, na questão do alto escalão, né, da militar iraniano, né. E aí, com isso tudo, mesmo com a guerra em curso, né, com isso tudo vem algumas consequências imediatas. Por quê? Né, as consequências imediatas, como o Felipe falou, né, o aumento do petróleo, né, o petróleo foi lá para cima, né? O petróleo foi lá para cima. Com o petróleo, gente, o Brasil tá lascado. Com o petróleo lá em cima, o Brasil tá lascado. A gasolina vai disparar mais do que já tá, né? Então, assim, a bolsa, né, o petróleo foi lá em cima, mais de 7%, né, no preço do petróleo nas bolsas globais, né? Então, o embaixador do Irã convocou uma reunião emergencial com o Conselho de Segurança da ONU. Se você puxar isso, você vai ver, né? Então, assim, essa é um dos agravames, né, do resultado da guerra. Outro agravame é, como o Felipe citou, né, a questão da embaixada de Israel, né? São relações políticas que se agravam. Com certeza. Você tá falando isso. Porque os caras fecham tudo, corta relações, e aí como é que fica o andar da carruagem?